prazer aqui estar mais uma vez com vocês no nosso querido Caravana Show. Estou aqui mais uma vez aqui com a Anne. Bom. E aí, gente? Oi, Arthur. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre mais um tema super interessante. O Thiago também está aqui ajudando a gente com problemas tecnológicos, como sempre. E hoje a gente vai falar sobre relações familiares, né? O comecinho, na verdade, porque o próximo podcast também vai ser sobre esse tema, um pouco mais aprofundado. Então a gente vai começar aí a falar sobre esse tema. Isso aí, vamos estar falando mais os conceitos, né? Mais pegando mais um pouquinho da base aí, que é até para poder preparar para o próximo tema. E nada melhor do que família, porque minha família aí me salvando aí nessa parte daqui. Tá tudo conectado, né? Exatamente. Então, só para avisar, como vai ter outro podcast, caso tenha alguma dúvida que não foi respondida, se vocês quiserem deixar no comentário, ou esperar o próximo, que provavelmente vai ser respondido no próximo. Mas, enfim, vamos começar. A gente vai começar com uma prece, como sempre. Você quer começar e eu faço a final? Pode ser, pode ser. Beleza. Então vamos lá, deixar os nossos olhos, agradecermos a espiritualidade superior, ao Senhor Jesus, a Deus, por nos permitir nesse momento, por estarem nos ajudando na nossa caminhada, na nossa evolução, e pedimos que eles abençoem esse nosso estudo, que possa estar nos abençoando para que a gente consiga estar passando bem esses ensinamentos e aprendendo bastante coisa também, e que possamos todos juntos ajudarmos na nossa caminhada. E o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, agora estamos prontos para falar sobre esse tema que é família, que é esse tema tão complexo, né, que a gente vive e tem que lidar, e tem vários tipos de família, e como que é isso segundo a espiritualidade, né? Família é um tema que puxa muito todo mundo, né? Não tem como escapar. Acho que independente da forma, até uma coisa que a gente vai ver é que todo mundo tem alguma conexão que a gente pode estar se chamando de família, né? E aí até puxando um pouquinho sobre o que é os vários tipos de família, a gente tem essa questão do que a gente entende de família aqui e o que também é a espiritualidade que puxa de família, né? É isso aí. Então vamos começar aqui. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre essa diferença que tem entre a família material e a família espiritual. Antes de começar a falar, eu acho que uma coisa que eu percebi muito durante esse estudo, enquanto eu estudava o tema, foi que a gente tem que sempre lembrar que nada é por acaso, né? A espiritualidade é muito perfeita, as coisas acontecem muito da forma que tem que ser, então apesar de não ter muitas vezes uma resposta simples, tipo, tem várias opções, pode ser que você já tenha, né, conexão com sua família de outras vidas, pode ser que seja uma nova família, pode ser, enfim, vão ter várias situações aqui que vocês vão ver que podem ser várias coisas, mas isso não significa que foi zoeira, né? Tudo tem um propósito, tem uma causa, tem um motivo, e eu acho que é sempre bom a gente lembrar isso durante essa lição. Então a gente vai começar aqui falando sobre a família espiritual e a família material, que eu não sabia que tinha essa diferença na minha cabeça. Assim, minha família, se eu venho nessa família, ela necessariamente já é uma família que eu tenho aí alguma conexão, alguma coisa de outras vidas, mas eu descobri que nem sempre é assim. É claro que pode ser, mas também nem sempre é assim. Eu vou falar então um pouco da família espiritual. Então, primeiro aqui eu coloquei esses dois lados para a gente falar um pouquinho. A família espiritual é aquela, né, que a gente tem na espiritualidade, que podem ser encarnados ou não, mas famílias que a gente já viveu muitas vidas, a gente já viveu muitas situações, que são aquela família que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente pede conselho,
que, enfim, tá lá para qualquer situação, independente de estar na nossa família encarnada agora, entendeu? Então são espíritos aí que a gente já teve uma convivência, que a gente já teve uma afinidade mesmo, que a gente já teve uma conexão. E mais pro lado físico aqui, né, a gente tem essa questão da família material, e justamente essa coisa que a gente tem mais no dia a dia mesmo, né, que são as pessoas com quem a gente tem aquele laço de sangue, aquele laço mais físico mesmo, né? Então, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tios. É muito interessante que eu achei nesse ponto, assim, estudando assim, que por mais que tenha toda essa questão do laço material, mas a gente não está, como a gente tinha falado, a gente sempre está aqui, mas nada é por acaso, né? Então, por mais que a família material ela tenha mais essa questão da física mesmo, ela não necessariamente tem uma questão do vínculo, né? Isso não significa que você você tá ali com pessoas que não têm esse vínculo. E até Exatamente. uma puxando a outra ali, né? E aí, só para entender, né? Mas por quê? O que faz eu vir numa família que eu não tenho afinidade, que não é a minha família espiritual, ou que faz eu vir numa família que eu já tenho uma ligação? Então, assim, basicamente, a gente está num mundo aqui agora, no planeta Terra, de provas e expiações. Então, a gente vem, né, para cumprir essa função. Muitas vezes a gente pode ser conectado com alguém até que a gente tenha uma antipatia, ou que a gente tem alguma pendência de outras vidas para resolver. E a família, por ser esse vínculo, por ser essa coisa mais próxima, que você é meio que obrigado muitas vezes a ter essa proximidade, é uma chance a mais para você, né, poder crescer, poder evoluir, poder aprender. Então, como eu disse antes, nada é por acaso. Eu coloquei aqui até uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala exatamente disso das famílias. E aqui está falando, né, que muitas vezes a nossa família são espíritos simpáticos, ligados anteriormente, mas também pode ser alguém que você não se dá bem, justamente para você aprender com isso, você saber lidar com isso, e que muitas vezes a gente não lidaria da mesma forma se fosse um amigo, se fosse um colega, se fosse uma pessoa distante. Então, vindo da mesma família, dá, né, aquele negócio a mais para você conseguir resolver seus problemas. Então, imagina um pai e um filho, né, você na posição do filho, você na posição do pai, de avô, de irmão. Então, são relações muito mais próximas que fazem com que a gente lide com os problemas de outra forma. Então, é por isso que muitas vezes a gente vem como família de alguém que muitas vezes a gente não tem muita compatibilidade, né? E o mais legal disso, que aí é onde eu acho que eu estudando esse vídeo muito puxa outra, à medida que você vai construindo essa relação que você tem que construir de qualquer forma, você vai construindo de uma certa forma a família espiritual, que justamente se eu estou tendo que lidar com uma pessoa que eu não gosto, tenho alguma desavença, por exemplo, e eu vou entendendo mais dela, vou convivendo, a tendência é que a gente vá criando aquela afinidade, que a gente vai deixando para trás muita coisa que a gente pode ter construído de errado lá atrás. E uma outra coisa que é maravilhosa que eu estudando isso, a gente vê que é a questão do esquecimento. Então a gente tem essa oportunidade de ninguém lembrar de ninguém aqui. É uma senhora oportunidade e com isso a gente vai deixando para trás essas relações e vai construindo essa família espiritual, né? Eu acho que todo mundo tem aquela pessoa assim na família, assim, que por algum motivo, em algum momento, teve aquele desentendimento, mas o tempo vai passando, você vai passando a entender melhor a pessoa ali, né? E devagarzinho assim a gente vai construindo, vai criando até que chega no ponto que uma vai se sobrepondo ali a outra, né? Exatamente, muito interessante isso que você falou, que eu lembrei até de uma anotação que eu fiz quando eu estava pesquisando aí sobre a família na espiritualidade, de Emmanuel, no capítulo 3 de Pensamento e Vida, que ele fala que é bem difícil essa frase, mas eu vou tentar explicar. Da glória de vida, as balizas subatômicas, o universo pode ser entendido como uma cadeia de vidas que se entroçam na grande vida. Então, acho que você explicou muito essa frase aí, que a gente vai se conectando, né, nessa vida para criar uma cadeia muito maior da vida, da grande vida, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai fortalecendo essa família espiritual, vai crescendo para formar essa grande vida. Então, isso é muito interessante, a forma que você traduziu o que o Emmanuel disse.
Uhum. E outra coisa muito interessante que a gente tem na família, aí até já puxando um pouquinho do próximo slide, que é a questão que cada um de nós, por mais que a gente possa ter vivido próximo, tenha vivido outras oportunidades como família ou como amigo, cada um de nós tem uma vivência e tem uma coisa que pode tanto aprender um com o outro e pode estar ensinando, né? E a gente está convivendo junto, a gente está nascendo junto, além de ter essa questão da gente ir seguindo, é uma oportunidade que a gente tem de um vai aprendendo com o outro, um ir puxando ali do outro, o que que, por exemplo, pegar aí o exemplo do meu irmão é melhor com tecnologia do que eu. Eu já uma coisinha ali, o outro um pouquinho mais de história, por exemplo, apesar de que ele também não fica atrás, não. E a gente nascendo junto, a gente conversando tanto com nessas diferenças, né, aí que um tem, quanto que a gente sabe fazer de bom junto, então um vai incentivando o outro. A família é justamente essa oportunidade que a gente tem e também está aprendendo, né? É uma coisa que todo mundo fala, assim, que a família é a primeira escola, né? Onde a gente aprende um pouquinho do mundo. É um mundo que está lá fora, a primeira coisa que a gente sempre começa aqui na Terra é amar, né? Eu até puxei já para o próximo slide, mas antes eu queria complementar porque eu tive uma palestra que lembrou também muito o que você falou, né, sobre família, que a gente tem que lembrar que na família, por exemplo, o pai e a mãe vão ser mais velhos, obviamente, que os filhos, mas todos somos espíritos. Então, muitas vezes o filho pode ser um espírito mais antigo do que os próprios pais e vem nessa disposição, né, vem como filho para ter um certo tipo de lição, para ter um certo tipo de aprendizado também, e até mesmo ensinar os pais. Então a gente não pode esquecer que apesar da gente ter uma hierarquia, vamos dizer assim, de idade e de pai, filha, essa relação de irmãos, os espíritos aí são muito mais antigos e nem sempre vão estar no mesmo. O filho vai ser menos evoluído por ser filho, o pai vai ser menos. Cada caso é um caso, cada um com a sua lição, e a gente vem na família justamente para aprender alguma coisa e evoluir. E aí, continuando aqui com o que o Arthur já falou, né, que o lar é a escola das almas, basicamente. É onde a gente aprende, onde a gente cresce, como a gente está falando, né? E a família tem essa função de educar, de regenerar, de fazer crescer, tem essa função realmente de criar o ser humano ok, que vai ser nessa vida, mas também, né, tudo que a gente aprende vai para eternidade, né? Somos espíritos eternos em evolução. Então, lembrar disso, que o nosso lar, cada lar que a gente vive em todas as nossas vidas tem essa função de nos fazer crescer, nos fazer evoluir e aprender. Não, acho que essa parte do problema do até pegando mais uma coisa, a gente vê todo aquele planejamento, né? Que a gente vai falando, né? Nada por acaso, Deus não faz nada. E uma coisa que a gente vê muito quando vai estudar sobre essa questão da família, justamente todo o planejamento reencarnatório, e volta mais uma vez naquela coisa maravilhosa que Deus colocou na nossa vida, que é a lei do esquecimento, né? Então, mesmo que a gente está ali sem lembrar, a gente, como tem menos bagagem, tem menos coisa no HD ali naquele momento, a gente consegue estar corrigindo muita coisa. E aí vem muito também a importância da gente aproveitar os momentos no lar, tá sempre buscando construir um lar, não um lar agradável, mas um lar saudável. Cada um ali fazendo a sua parte, fazendo o seu papel ali para tentar construir um ambiente de aprendizado bom para todos, né? Tanto para o pai quanto para o filho. Aquele lance, o pessoal fala, parece brincadeira assim, mas sempre que nasce um filho, nasce um pai também. Ninguém ali sabe, nasce sabendo. Então, é um ambiente de construção, né? Isso que você falou, do pai está sempre aprendendo, está sempre. E ao mesmo tempo tendo que passar para o filho muita coisa, né? Porque a gente também tem uma mania a gente esquece que nossos pais também foram pais pela primeira vez quando tiveram os filhos. Então, foram pais de bebê, depois de criança, depois de adulto, pela primeira vez, estão aprendendo junto com a gente. Então, tudo é um processo, tudo é gradativo, tanto o seu processo como filho, como irmão, e também o nosso processo com o pai, com parente de qualquer tipo, né? E aí a gente já vem aí para essa parte do papel dos pais. Como a gente falou, tudo tem muito aquela questão do planejamento.
E, tipo, tudo encaixadinho ali. E, inclusive, a questão dos pais. Quando o espírito ele vem para a Terra, o casal se junta, independente, e tem essa responsabilidade de ter um filho, esses pais eles vão ter uma, né? Mais que o filho já seja um espírito, tenha toda a sua vivência, às vezes tanta quanto os pais, até mais, aquele espírito está reencarnando, está numa situação, numa experiência nova, porque cada experiência ali é única, né? E cabe ao pai nessa questão justamente essa oportunidade que ele tem de estar ajudando o filho, buscando estar influenciando ali justamente com um ambiente bom, como aquele filho vai estar evoluindo, vai estar aprendendo, vai estar até corrigindo, né? Que é aquilo, por mais que a gente não lembre, por mais que a gente não saiba, se a gente pegar uma criança ali quando está crescendo ali, ela sempre tem aquelas manias ali que você não sabe de onde vem, você não sabe por quê, mas ela tem aqueles tiquezinhos ali que podem ser tanto positivos quanto alguns negativos. E justamente vem muito do pai essa questão de trabalhar ali para que aquele espírito ali possa estar conseguindo um pouquinho corrigir, né, esses negativos e estar dando força ali para que esses positivos consigam estar crescendo. E ao mesmo tempo estar protegendo, estar dando um ambiente ali para aqueles que ainda não tem condição de se manter, né? É verdade, isso que você falou sobre o planejamento. Então, a missão dos pais é uma missão de vida, podemos dizer que é uma das maiores missões que alguém pode receber em vida, né? Que é a missão de criar uma criança. E não só criar no sentido de dar sustento, dar uma base ali para ela sobreviver, mas também moralmente. Também ensinar ela como se portar, como ser, como lidar com as coisas. É uma missão muito difícil, porque às vezes nem a gente sabe direito como fazer isso. E ainda ter que criar uma criança com sua própria personalidade. E são muitos detalhes. Então, é uma missão assim muito forte e que vem, né? Com sempre nada por acaso, sempre vem com um objetivo. Então aqui eu coloquei até uma parte do livro dos espíritos, onde os espíritos respondem a pergunta se o espírito dos pais tem influência sobre o do filho depois do nascimento deste. Que os espíritos respondem que sim, tem muita influência e que os pais devem contribuir para o progresso uns dos outros, os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Então, os pais têm por missão de desenvolver seus filhos pela educação, né? E achei até um negócio bem pesado aqui, que está escrito, se não cumprirem, serão culpados. Então, assim, é uma missão ardilosa mesmo. Você colocou no mundo, tem que criar, entendeu? E aí a gente ainda vai falar da adoção, que eu achei que é uma coisa super interessante também de se falar, que nem todos os pais são necessariamente os pais de sangue. Tem vários tipos de pessoas, pais e filhos e famílias que adotam essa missão mesmo de coração e por puro amor. Então, é uma coisa assim, que muito amor, só tendo muita vontade, assim, a gente consegue, mesmo assim, a gente falha, seres humanos, que a gente vai falhar, né, muitas vezes. Só que eu acho que é bem bonito esse papel dos pais na sociedade, com os filhos, e é bem interessante também. Isso aí. E é aquilo, ser pai, ser mãe, eu infelizmente ainda não tive essa oportunidade aí, vamos um dia aqui, né? Mas é muito disso do amor, e muito da questão da responsabilidade, né? Infelizmente ainda acontece muitas vezes a gente ter essa questão dos pais com os filhos que não tem aquele cuidado, aquele carinho, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que isso daí tem sido tratado até de uma forma mais positiva, questão de ter um planejamento ali, ter uma base forte de educação, né? E muito disso o espiritismo vem trazido também para dentro, e claro, do grupo espírita, mas aquele impacto também que leva para a sociedade, porque é justamente isso que você falou, ser pai é uma missão, né? Quando a gente começa a encarar com essa questão da responsabilidade também, a gente começa a pensar duas vezes, né? E ao mesmo tempo que os filhos têm que também ter uma missão ser filho também, né? Então é sempre essa troca aí e a coisa vai ficando mais séria.
À medida que cresce, vai ficando ainda mais difícil, né? E então, sobre pais é isso. Aí agora falando um pouco da adoção, que eu achei muito interessante, eu acho que a parte mais interessante que eu vi, que basicamente eu comecei na curiosidade, né, de saber, obviamente, né, um filho adotivo não é menos filho do que um filho de sangue, isso a gente já sabe. Só que eu achei muito legal que eu estava vendo uma palestra sobre isso, e a mulher até falou assim, esqueci o nome dela, me fugiu o nome, tenho anotado aqui, depois eu vejo. Muitos pais adotam os filhos, mas tem muito filho de sangue que não são adotados pelos pais. Eu achei essa frase muito forte, que é sobre isso que a gente falou mesmo, de você pegar essa missão de ser pai, essa missão que te foi dada, como a gente falou aqui, nada é por acaso. Então, assim, nenhum pai vai vir com a missão de adotar, de abandonar um filho. Mas como a espiritualidade é perfeita, é sem defeitos, não dá ponto sem nó, tem essa oportunidade da adoção que muitas vezes, e na maioria das vezes, as pessoas que se encontram, né, por esse caminho já estavam ali conectadas, já são espíritos que se conhecem, que têm uma certa afinidade, que também precisam aprender junto. Então, apesar de não estar lá no plano que seu pai vai te abandonar, sempre tem uma chance, né? Sempre tem uma oportunidade. E por isso que tem a adoção também. Tudo aqui é material. Então, um laço sanguíneo é um laço muito forte, mas também é um laço material que o espiritual supera de todos os jeitos. Então, é muito interessante essa questão da adoção, que é realmente um ato de amor, e é muito puramente o amor, né? Não sei nem o que dizer. Você escolher criar uma pessoa, você escolher criar um ser humano, assim, que não veio necessariamente de você, mas que você vai tomar como teu e ajudar, é um dos atos mais bonitos que eu vejo, entendeu? E eu achei muito interessante tudo que eu ouvi falar sobre isso. É um gesto, assim, incrível, né? E até puxa um pouco aquilo que a gente estava falando lá no começo, né? Às vezes a gente vê muito aquele pessoal que, sem julgamento, mas, pô, quer ter filho, não consegue, vai tentando de todas as formas, né? E enquanto que a gente vê que família é muito mais do que essa questão do sangue. Aquilo que a gente fala, isso a família mesmo, ela vai muito além disso. Então, às vezes, justamente, tem alguém ali que é um amor da sua vida aí que você às vezes nem sabe que tá ali, tá encarado, que existe e pode estar te esperando, né? Exatamente. E os laços vão se trocando. Às vezes aquele pai que te cuidou com tanto carinho, com tanto amor, tá te esperando ali e só não veio da forma que você esperava, né? Exatamente. E são várias coisas que envolvem o ato da adoção, que eu até coloquei aqui, que é uma lei de justiça mesmo. Então, assim, você foi abandonado. Você tem a chance de estar também numa família que te ama e que também vai te dar o mesmo carinho, a mesma atenção, às vezes até mais do que os pais biológicos. E também, como eu disse, já são muitas vezes almas já ligadas espiritualmente, muitas vezes com uma missão de aprendizado, de um karma, de uma misericórdia divina. Então, assim, é tudo uma questão da espiritualidade agindo e dando várias formas aí da gente se conectar, da gente estar perto um do outro e da gente praticar a caridade, praticar o amor. Então, é muito interessante isso e eu gostei muito desse tema. Sim. Você estava falando dessa questão da caridade, uma coisa que eu estava lembrando de um estudo que a gente fez em algum lugar, falando que, às vezes, por essa questão do planejamento, a gente ter essa ideia, que tem esse planejamento da espiritualidade, às vezes tem a pessoa que pode pensar, aquela pessoa ali, aquela criança está passando por aquela situação porque ela precisa passar, a questão da lei da justiça, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente esquece justamente o que você trouxe, essa questão da lei da caridade, né? Então, por mais que, às vezes, aquela criança tenha que passar por aquela situação de não ter paz ali, a princípio, de estar se encontrando sozinho, entre aspas, porque nenhum de nós está sozinho, né? Aí vem justamente a questão da caridade aí. Deus dá sempre uma oportunidade da gente estar ajudando, né? Então, por mais que aquela criança tenha que passar por aquilo, a gente pode justamente estar lá por ela, dando amor, dando carinho, aliviando a prova dela e construindo cada vez mais espaços aí, que é aquilo, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe nem dessa encarnação, imagina as próximas, né?
aquilo que a gente pode construir, aquilo que a gente pode fazer de positivo, de estar ajudando, né? E volta naquilo que a gente falou, o laço é muito mais forte que qualquer sangue, o amor vence assim de muito, né? Então é um ato que a gente tem até que pensar mais, né? Às vezes nem se fala tanto, mas é muito importante essa questão da adoção, né? Com certeza. Também a gente tem que lembrar que a gente faz lá nosso planejamento antes de vir para a Terra, mas quem garante que a gente vai seguir, né? Pode ser que a gente chegue aqui e fale assim, ah, não quero, e tome outro rumo. Então, às vezes, a pessoa está planejada lá para ter um filho, chega aqui, toma outra decisão, porque afinal de contas a gente tem livre-arbítrio. Então, a gente faz uma coisa baseada no que a gente quer evoluir, crescer, mas chega aqui, vai vivendo, vai acontecendo. Eu acho que foi mais isso mesmo, até aquilo que você tinha falado, né? É um tema que a gente está dividindo em dois aqui para ficar melhor de comunicação. Então tem muitas coisas que devem estar vindo aí no próximo Caravana Show, sem muito spoiler ainda, mas eu acho que fica aí para o pessoal, até aproveitando que tem essa oportunidade de um tema dividido em dois, né? Dúvidas, coisas assim que queiram perguntar, queiram estar falando, o pessoal pode estar aproveitando aí os comentários, tá mandando aí. E acho que vai enriquecer ainda mais a oportunidade. Com certeza. Família, né? Vamos aproveitar essa oportunidade aí para viver melhor, né? Como a gente família. Rever, né? Que é uma baita oportunidade. Se estamos aqui é por algum motivo, nada é por acaso. Então, como o Arthur falou, né? Coloquem suas sugestões, suas dúvidas. E eu não sei vocês, mas eu sempre que eu assisto um podcast, eu assisto ou gravo mesmo, eu saio com mais dúvida do que respostas. Mas eu acho que é isso que é legal, isso que é interessante, a gente se questionar mais, querer saber mais. Então aproveitem que vai ter mais um sobre esse tema. Eu acho que a gente já pode encerrar. Vamos para a nossa prece, então? Vamos lá. Então vamos fechando nossos olhos. Agradecer a oportunidade de estar aqui mais um dia, com muito aprendizado, com muitas reflexões, que esse podcast possa estar chegando a quem precisa, a quem quer conhecer mais, que abranja muitas e muitas pessoas. Quero agradecer a espiritualidade por sempre estar amparando e intuindo a gente para falar sobre os temas, que continue sempre crescendo e sempre espalhando conhecimento aí mundo afora. E que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então é isso. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada, Arthur. Obrigada, Thiago, também por gravar. E é isso, gente. Até semana que vem. Até. Fique com Deus.